Estávamos ansiosos para o retorno. Fico muito feliz de ver pessoas, carinhas novas por aqui, né? E hoje nós vamos iniciar com a oração, depois eu falo onde está o texto bíblico. Amém? Pai amado, Pai querido, diante de Ti, da Tua santa, da Tua gloriosa presença, Senhor, venho te apresentar mais um dia desse devocional, te apresentar essas mulheres, os lares delas, meu Pai, e peço ao Senhor que toda distração, que todo sono excessivo, que todo cansaço, meu Pai, caia por terra, que o Senhor venha, Senhor, abrir os nossos ouvidos, preparar o nosso coração, a nossa mente para receber, Senhor, a Tua palavra, para receber o Teu ensinamento, que nós venhamos sair, Senhor, desse momento transformada, libertas, curadas, que nós venhamos sair daqui, Senhor, numa condição melhor do que nós iniciamos, que o Senhor, meu Pai, venha me usar como instrumento em Tuas mãos, que esse devocional de hoje venha trazer, Senhor, renovo, transformação nas nossas vidas, Pai. Eu consagro, Senhor, esse dia ao Senhor, essas mulheres, a minha vida, a vida de cada uma que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Meninas, mais um tema, né, que continuação do livro, tem muitas mulheres novas, né, a gente tá, como diz a Lorena, a gente está terminando o nosso livro, e daqui a um tempo vai ter outros temas, né, que o Senhor colocar no nosso coração, mas hoje o tema é: você não colhe o que deseja, mas colhe o que planta. E a leitura está em Gálatas, Gálatas 6, nos versículos 7 e 8. Se vocês quiserem anotar para ler depois, Gálatas é um livro maravilhoso, né? Eu vou ler aqui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito, ceifará a vida eterna. É forte, né? Ou a gente semeia na carne, ou a gente semeia no espírito. E hoje Deus está dando uma oportunidade para a gente refletir, para a gente analisar quais são as sementes que a gente está plantando, né? Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Sim. E às vezes a gente quer viver, né, logo a promessa da colheita. E esquecemos que temos um processo, que é o processo do plantio, do cultivo, né? E a colheita, ela é muito boa, né? Ela é visível, ela é celebrada, ela ali tem pessoas ao nosso redor para celebrar, para aproveitar aquele fruto, aquele momento, mas o plantio, ele diz respeito ao trabalho, a pôr a mão na massa, a renúncias, a sair da zona de conforto e pôr a mão na massa ali mesmo, abandonar aquela zona de conforto. Para plantar, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa tomar decisões e a gente quer logo a colheita. Ali plantar não é só lançar uma semente. A gente já falou, né, nesse devocional, decorrer desse devocional, às vezes acha que é até repetitivo, né, alguns temas, mas é necessário para a gente. A palavra do Senhor, ela precisa ser inculcada na nossa mente, ela precisa ser lida, relida, porque cada dia o Senhor tem algo para nos ensinar. A palavra dele, ela se renova cada dia, ela é viva, né? O Senhor é a própria palavra. Então, às vezes vai falar, nossa, mas eu vou falar de novo de plantio, sim, nós vamos continuar falando, porque nós precisamos aprender, inculcar isso na nossa mente, no nosso coração e mudar as nossas atitudes, né? E o plantio, ele necessita desse trabalho, ele necessita da gente colocar a mão na massa, da gente se levantar, da gente trabalhar, né? Essa semana, fim de semana, teve uma festividade de uma igreja e a gente teve um estudo e foi muito bom, né? Esse estudo é muito aprendizado. E eu aprendi, né, que o Senhor, ele nunca chama ninguém desocupado. Ele sempre está chamando aquele que trabalha, aquele que tem compromisso, né? Aquele que está trabalhando. A gente pode ver que todos que o Senhor chamou estavam fazendo algo. Estava malhando uma ovelha, estava
lá trabalhando, estava lá no campo. Então, o Senhor, ele se agrada daquele que tem algo para fazer. Ele gosta de pessoas que trabalham. Então, para a gente plantar, a gente precisa trabalhar, pôr a mão na massa, né? E eu quero falar um pouco sobre esse processo, né? Quero falar sobre a semente. O que é a semente? A semente é a palavra. A semente são nossas escolhas diárias, são os nossos comportamentos, são os nossos pensamentos, porque ela vai ser lançada, né? A gente é observada a todo tempo. Eu falo que a gente é observado no nosso lar, a gente é observada no nosso trabalho, na escola, onde a gente for, a gente é observado. E essa semana também eu escutei a pregação de uma irmã lá da igreja, e ela falando que ela trabalha em um lugar onde só ela e mais um é cristão. É umas 30 pessoas. Ela falou, gente, nós dois somos os mais observados. E realmente, nós que carregamos o nome de Cristo, nós somos observados. Tanto para as pessoas esperar o nosso momento do erro, para nos apontar, para nos julgar, mas também somos observados naquele momento que a pessoa está fragilizada, precisa de uma oração, precisa de um aconselhamento, é em nós que somos cristãos, que eles se achegam, eles se sentem em segurança para pedir uma oração. Eu vou ali porque eu acho que tem uma sabedoria a mais, porque é diferente. Então, nós somos observados a todo momento. Principalmente, a gente tem que colocar no nosso coração que nós, que aceitamos Jesus, que carregamos o nome de Cristo, nós somos observadas. Então, a gente tem que pensar, né? Qual é a nossa semente? Qual é a palavra que a gente está lançando? Quais estão sendo nossas atitudes, né? Nosso comportamento. Então, essa é a nossa semente. E eu quero falar sobre o processo, né? Do plantio até a colheita. O plantio é as nossas decisões, são as nossas atitudes, é o nosso trabalho, como eu disse. E às vezes ele dói, né? Às vezes precisa de renúncia, às vezes a gente precisa fazer o certo quando ninguém tá vendo. Né? Eu acho assim, eu não sigo esses realities, não, mas às vezes a gente tá vendo no Instagram, a gente acaba que acompanha, né? E eu fico assim, pensando que quantas pessoas vivem como aquele povo lá, né? Assim, vive. Quando eles entram naquelas casas lá, nos realities, eles são uma pessoa. E com o passar do tempo, eles vão se mostrando o verdadeiro eu deles. E muitos, às vezes, pedem perdão, desculpa, porque eles foram revelados. Foram reveladas atitudes horríveis, falas horríveis, mas às vezes aquele arrependimento foi só um remorso de ter sido exposto, né? E é isso que o Senhor quer que a gente faça quando ninguém está vendo, né? Porque quando alguém está vendo, a gente está sendo observado, a gente às vezes faz diferente do que a gente faria na nossa casa, do que a gente faria com quem é mais íntimo, né? Então, a gente tem que pensar, né, sempre, tudo que a gente for fazer na nossa vida, depois que a gente aceita o Senhor, a gente tem que pensar o que está agradando o Senhor. O que eu estou fazendo está agradando o coração do meu Pai? As minhas atitudes? Se não, a gente não é perfeito, mas o Espírito Santo ele vem nos moldar. O Senhor, ele conhece a nossa intenção, a intenção do nosso coração. E por isso é importante ouvir a palavra, porque ela vai nos libertando, ela vai nos transformando, ela vai nos confrontando. E quando a gente vê, a gente está mudada, a gente está transformada, e a gente vê que é o Senhor. Se vocês me conheceram há 10 anos atrás, e a Lohane de hoje, está totalmente amadurecida, é totalmente diferente. Por quê? Porque a palavra foi entrando, a palavra foi transformando, e o Senhor, eu fui dando liberdade para o Senhor. A gente tem que dar a liberdade, porque o Senhor, ele não chega invadindo, né? Por isso que a nossa transformar tem que ser de dentro para fora, o querer tem que ser de dentro para fora. E a palavra do Senhor, ela vem para isso, para nos mudar, nos confrontar. Se ela não está confrontando, tem algo errado, né? E não é na palavra, é em nós. E como eu disse, que tipo de semente a gente está lançando, né, nessa terra? Porque a gente já falou tanto, né, sobre o plantio aqui, a gente falou sobre essa terra que é o nosso coração, que ele precisa ser tratado, que essa terra precisa ser cultivada, precisa ser tratada, precisa ser mexida e às vezes dói, né? Dói muito, porque a gente tem que tirar aqueles resíduos que
que não presta, tem que tirar aqueles lixos que estão ali, separar, né? O que é os lixos, esses resíduos que não prestam? É as mágoas, é a falta de perdão, né? É o coração endurecido. Então, precisa preparar a terra para lançar a semente, porque não vai adiantar. Né? A gente falou sobre terra aqui, a gente falou sobre o tipo, né, de terra, terra com pedra, com espinhos. Então, nós precisamos preparar a terra para lançar essa semente. E a gente selecionar as sementes, né? Porque o nosso dia a dia, todos os dias nós lançamos sementes. Nós lançamos sementes nos nossos lares, com os nossos filhos, nossos esposos, no nosso trabalho, na nossa igreja, né? Então, a terra tem que estar preparada para que essa semente venha germinar para a gente futuramente a gente colher, né? E depois da gente plantar ali, preparar a terra, colocar a semente, a gente precisa cultivar essa semente. A gente precisa ali ter aquele cuidado, que é o tempo de espera, né? É o nosso tempo de espera. Ali a gente tem que regar, ali a gente tem que cuidar, proteger, né? E o que é regar? É as nossas orações, né? A terra, a semente é lançada, mas a gente precisa regar ela. E com as nossas orações. Quando as pessoas vêm até nós, pede uma palavra, a gente lança essa semente e depois é esquecida. A gente não tem aquele cuidado de orar por aquela pessoa, orar pelo nosso lar, orar pelos nossos ministérios, né, pelos nossos pastores. Eles precisam também de oração, então a gente precisa regar com orações, né, essa semente. A gente precisa cuidar. E esse cuidado é o quê? É a gente vigiar, né? A gente vigiar para que essa semente não seja roubada, né? Não seja ali retirada, não seja ali sufocada. Essa semente ela precisa ser cuidada com. E a gente precisa ser vigilante, porque às vezes a gente até lança uma palavra boa, as coisas, mas nosso comportamento ali depois faz diferente. E a gente pode perder essa semente, a gente pode perder, né, aquela pessoa, porque é muito sério, é muito sério. Quando a gente se posiciona, quando a gente está no caminho do Senhor, a gente é uma nova criatura. A gente não vai ter aquelas atitudes que a gente tinha antes, porque nós vamos ser julgados a todo momento. E principalmente o julgamento maior é do juiz perfeito, que é Deus, né? Não adianta a gente querer ser algo que a gente não é, a gente tem que ser verdadeiras, né? Então, ser vigilantes, vigiar mesmo, ser todo o tempo a gente pedir, eu falo assim, Espírito Santo, quando eu estiver fazendo algo errado, ou for, né, assim, falar algo errado, que o Senhor desperte, assim, como se fosse aquele sinal de alerta, aquele, quando tem algo que vai acontecer, tem aquele sinal de alerta bem alto mesmo no meu ouvido, para que eu esteja vigilante, porque nós somos falhos, né? E a gente tem que pedir o Espírito Santo para nos alertar, porque ele nos alerta, ele está conosco sempre, ele é o nosso amigo, ele que é o nosso conselheiro, ele que é o nosso professor. Então eu peço, falo, Senhor, que na hora que eu for fazer algo errado, se eu for magoar alguém, Senhor, nossa, que seja um sino, assim, daquele que chega a zunir o ouvido, para que a gente possa, né, ser vigilante, cuidar do que o Senhor colocou em nossas mãos, né, e proteger, evitar ambientes, evitar ambientes, né, que destrói essas sementes. Às vezes a gente fez tudo certo, orou, vigiou, aí sentou às vezes em algum ambiente onde ali foi lançado palavras, foi lançado uma fofoca, foi lançado algo que quando a gente vê, a gente está contaminando aquela terra, está contaminando aquela semente. E por isso que a gente tem que andar sempre em alerta, para que a gente não venha, né, sentar na mesa dos escarnecedores, porque às vezes as pessoas acham, eu não vou em um lugar onde há bebidas, eu não vou, mas não é isso, às vezes você está sentado no seu trabalho, numa mesa ali para você almoçar com seus colegas de trabalho, quando vê está falando algo inapropriado, né? Então a gente tem que vigiar, a gente tem que vigiar, a gente tem que ter essa cautela para que a gente não se contamine, porque nós somos estamos a qualquer momento prestes a cair, prestes a errar. E
E é nesse momento do cultivo que muita gente, ela desiste, porque é o tempo da espera, né? A pastora Vivi mesmo fala sobre o bambu, né? Que ela estudou uma vez sobre o bambu, e o bambu, quando ele vai nascer, fica só aquelas duas folhinhas, né, ali para fora, e é demorado o processo, mas porque ele está criando raízes, né, profundas ali, para ele se fortalecer, para ele ter uma estabilidade. E depois, quando chega o tempo do crescimento, ele cresce muito rápido. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas o bambu cresce rápido, mas não, porque esqueceu aquele período que ele estava ali parado, né? E nesse período, que é do cultivo, que é o período que o Senhor mais trabalha em nós, porque é o período da espera, ali vai criar raízes, ali a gente vai ter que regar, vai ter que cultivar, e é demorado esse período, e muita gente desiste por conta da ansiedade, quer fazer o trabalho do Senhor, quer acelerar o processo. E como a Lorena disse ontem, né, é tão ruim a gente comer um fruto que não está preparado ali, não está maduro, não está bom, né? Ela deu até o exemplo da banana. Você vai pegar uma banana ali que não está madura, ela chega a apertar. Ou um fruto que era para ser doce, ele está azedo. Então é por conta disso, não foi esperado o processo do cultivo ali, o amadurecimento daquele fruto. E as nossas ansiedades faz isso com o fruto, né? Às vezes sufoca de tanto que a gente quer nosso processo tá lento, e a mesma coisa da gestação, né? Eu que estou gestante, a gente tem que esperar o período, não adianta ansiedade, porque se o bebê nascer antes, ele vai nascer prematuro. A dor, tanto da criança como da mãe, vai ser maior, não é? Vai ter que ir para incubadora, vai ter que ir para uma UTI, vai ter que ter um tratamento mais dolorido. Então, é a mesma coisa, são as nossas sementes são lançadas. Às vezes, você está aí orando 1, 2, 3 anos pelo seu filho, pela conversão do seu filho, pela conversão do seu esposo. Não desista, porque é nesse período do cultivo que o Senhor está trabalhando. O Senhor está vendo suas orações no secreto. O Senhor está vendo ali aquele cuidado, né? Ali com o seu filho, com o seu esposo. Quantos esposos, né? Às vezes está na bebida. Eu falo porque eu passei por isso. Eu falava assim, precisava. Chegou um momento assim no meu esposo chegar fim de semana, faz algo para me comer, para ele tomar cerveja. E eu fazia, porque se eu não fizesse ali, ele ia lá para fora, ele ia para a rua e alguém ia fazer para ele. Então a gente tem que ter essa maturidade, a gente tem que ter essa visão. Eu não estou vendo, mas o Senhor está trabalhando. Continue regando, continue fazendo, porque vale a pena. O Senhor, ele vê todos os nossos esforços, todo o nosso trabalho, toda a nossa entrega, né? E esse período do cultivo, que muitas desistem. Não vou orar mais, eu não vou fazer mais, eu vou mudar, eu vou tratar com arrogância. E é onde a gente perde a semente, é onde a semente morre ali. E o nosso trabalho, aquele trabalho que você fez, que você colocou a mão na massa, que você plantou, que você vigiou, que você orou, ele foi, ele foi perdido. E é o que o inimigo quer. Ele quer que a gente desista, que a gente se entristeça, que a gente enfraqueça. Mas vamos pensar. Tá em silêncio, tá, não estou vendo ainda nada, mas o Senhor está trabalhando. A gente nunca perder essa fé. Isso é fé dentro do nosso coração, que o Senhor está trabalhando nesse período. E o outro, né, que a gente está aqui falando, é sobre o tempo mesmo. É confiar no agir de Deus, porque existe o processo certo para tudo. Existe o tempo certo para tudo, né? Eclesiastes mesmo fala que há tempo para plantar, para colher, para morrer, para tudo. Então, se ainda não você não viu o fruto, é porque você ainda está no processo do cultivo. E não desista, porque o Senhor ele tem o tempo certo, né? Para a gente colher algo, né? Eu falei, ninguém quer colher algo imaturo. Então, se não, a gente ainda não chegou no período da colheita, é porque ainda o fruto está imaturo. E a colheita, né? A colheita é inevitável, ela vai chegar. Independente se você, como diz aqui no texto, se você está plantando algo na carne ou algo no espírito. Por isso que hoje o Senhor nos chama, né, para refletir quais estão sendo as nossas sementes, qual está sendo o nosso trabalho, está sendo carnal, está sendo espiritual, né?
Porque se for espiritual é ótimo, a gente vai saber que a gente vai colher algo bom. A gente vai colher frutos bons, né, desse plantio. Mas se for algo que a gente tem plantado da nossa carne, a gente vai colher também. E eu falo que a colheita, a semente, às vezes você lança uma semente ali, 2 ou 3, você não vai colher uma, 2. Você vai colher mais, né? Ali o milho é lançado ali na terra, às vezes joga 3 milhos lá naquele buraquinho. A gente não vai colher 3 sementes, a gente vai colher muitas espigas. E é assim a nossa vida. Se você lança coisas boas, você não vai colher só aquilo. Você vai colher a mais. E esses frutos não vai alcançar só a gente, vai alcançar quem está ao nosso redor, né? Às vezes a gente está no nosso trabalho, está ali plantando uma intriga, uma fofoca, às vezes até no nosso meio familiar, um desentendimento. Então, aquilo ali não vai atingir somente a gente, vai atingir aquele que a gente apontou o dedo, aquele que a gente levou aquela fofoca, que fez aquela bagunça, aquilo vai atingir mais pessoas, né? Que ele pode gerar algo ainda pior, né? Então, por isso que eu falo, a gente sempre andar vigilante e sempre analisar, todos os dias é dia da gente pensar, da gente refletir, né? Esse devocional, ele acontece uma semana sim, outra não. Mas e a outra semana? Você está fazendo seu devocional? Você está refletindo na palavra? Você está refletindo no que o Senhor está falando? Quando você vai na sua igreja, quando ali é ministrada a palavra, você está refletindo, né, naquela palavra, naquele ensinamento, porque a palavra é para isso, né? É para a gente refletir, para a gente mudar as nossas atitudes, nosso comportamento, para que a gente venha gerar frutos. Nessa terra, a gente está aqui para isso, para trabalhar para o Senhor, né? O Senhor fala, né? A seara é grande, né? Os ceifeiros são poucos. Então, ele já compara, né? A gente com esses trabalhadores, né? Nesse plantio. E eu coloquei que sim, né? Porque tem as consequências diretas, tanto da carne quanto do espírito. E eu coloquei: quem planta fé, colhe milagres. Quem planta obediência, colhe propósito. E quem planta em Deus, colhe vida. É muito forte, né? Então, vamos plantar, né? Qual semente? Vamos plantar fé para que a gente venha colher os milagres, né? Às vezes é algo impossível aos nossos olhos, mas para Deus não. A gente tem que ter essa fé. Quem é cristão tem que ter essa fé. Não deixar essa fé morrer. E o Senhor fala na palavra dele que se for uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, já é o suficiente. Imagina, né, essa fé que o Espírito Santo deposita em nós, porque é com intimidade, né? É no secreto, é como a Cleo falou essa semana também, é no seu secreto, é na intimidade que a gente vai conhecendo o Senhor, que a gente vai tendo intimidade com o Espírito Santo, e ele vai depositando todos aqueles dons, todos aqueles dons, aqueles frutos, né, sobre nós. É através desse tempo que a gente tem dedicado ao Senhor, essa intimidade. E o mais importante, gente, é a obediência. O Senhor não agrada de sacrifício, o Senhor não quer. Que adianta a gente jejuar? Que adianta a gente orar e a gente não obedecer a palavra do Senhor? Não adianta. Então, o mais importante é obedecer, é ouvir, é ter temor, né? Uma coisa que a gente falou muito também essa semana, que hoje a gente às vezes não consegue ver os milagres que viam no passado. E eu não falo tanto passado quando era no tempo do Senhor Jesus. Assim, naquele tempo, né, nas igrejas, né, a gente via paralítico andar, cego enxergar, pessoas assim sendo curadas mesmo de câncer, de tantas doenças, né, de tantas coisas que para os homens é impossível. E hoje, por que a gente não vê? É raro por conta do temor, a falta de temor. Muitos hoje sobem no púlpito ou vivem uma vida uma vida falsa, não tem temor, não tem temor à palavra, não tem temor ao Senhor, né? Não tira a sandália dos pés ali, não se despir para poder, né, da gente mesmo, do eu, para poder tá falando heresias em cima dos púlpitos. Então, assim, perdeu o temor. E que a gente, essas mulheres que o Senhor tem levantado aqui,
nessa manhã, esse devocional é maravilhoso, que são mulheres que eu tenho certeza que o Senhor achou o temor, achou essa fé no coração, por isso que estamos aqui, né? Renunciando mais meia hora na cama, mais um tempinho de conforto, isso é renúncia, é plantio, para que a gente venha colher bons frutos, né? E eu falo que aquele que planta no Senhor tem vida, né? A gente olhar a nossa vida hoje e a nossa vida antes da nossa conversão, a gente fala que a gente nasceu naquele momento do batismo ali, né? Naquele momento que a gente aceitou Jesus, a gente decidiu se batizar, decidiu, a gente eu mesmo não esqueço do dia do meu batismo. Parece que a gente quer batizar todos os dias, né? Porque tanto que é especial, porque a gente realmente nasceu ali. A partir daquele momento que a gente reconheceu Jesus como Salvador, que a gente teve o privilégio, né, de olhar, de enxergar quem Jesus é, a gente tem nova vida. E aquele que planta no Senhor, que dedica o tempo, que dedica a sua vida a obedecer, a estar com o Senhor, não tem como a gente não colher um fruto bom, né? E hoje Deus deixa isso para a gente. Não é sobre a nossa colheita, mas é sobre o nosso plantio, o que a gente tem plantado, né? Então, que nós hoje possamos refletir sobre as nossas sementes, refletir sobre o nosso plantio e que a gente continue trabalhando com a mão ali no arado, com a mão na terra, né? Onde a Lorena falando também sobre o aguilhão, falando sobre ali no momento do plantio, né? Então, que a gente possa pegar todo esse ensinamento que a gente teve essa semana, tenho certeza que amanhã será algo extraordinário da parte de Deus também, e pôr em prática, né? E não esquecer, e a palavra de Deus penetrar em nosso coração. Amém? Foi o que o Senhor colocou no meu coração hoje, e eu quero fazer oração, né? Porque já está encerrando. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, da Tua santa, da Tua gloriosa presença, Pai. Eu te agradeço por este ensinamento, eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço, Senhor, por este confronto. Pai, que as nossas vidas sejam transformadas através da Tua palavra, que nós venhamos ter o temor nos nossos corações, que a nossa fé não venha, Senhor, esmorecer, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, saber que a gente está plantando, Senhor, no Teu reino, que a gente vai ter colheitas boas, frutos bons, Pai. Mas se nós também estivermos agindo com a carne, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos alertar, que o Teu Espírito Santo venha nos transformar, que venha trazer, Senhor, a clareza aos nossos olhos, à nossa mente, Senhor, que nós venhamos ter um coração aquebrantado, um coração contrito para receber a Tua palavra, para haver transformação, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, tenha acessibilidade aos nossos corações, à nossa mente, Senhor, à nossa vida, que nós não queremos ser, meu Pai, como nós éramos no passado, nós queremos ter vida, vida abundante, vida no Senhor, meu Pai, e uma vida eterna, meu Pai, porque a promessa é da vida eterna, mas nós precisamos trabalhar, Senhor, nesta terra, nós precisamos, Senhor, tomar decisões, atitudes, nós precisamos trabalhar no Teu reino, Pai, e que o Senhor nos ensine, meu Pai. O Senhor nos ensina a trabalhar da maneira correta, da maneira certa. Que as nossas sementes sejam sementes saudáveis, sementes, Senhor, que a gente vai lançar em uma terra boa e a gente vai colher frutos. Abençoe o lar de cada um, abençoe o trabalho, abençoe a família, Pai. Que toda retaliação, Pai, que todo levante do inimigo caia por terra. Que esses lares sejam protegidos com os teus anjos, meu Pai. Envia os teus anjos em cada lar. Senhor, que todo o mal seja dissipado e que essas mulheres tenham um dia abençoado, um dia próspero, produtivo, Senhor, e que hoje haja, Senhor, transformação, haja renúncia, haja, Senhor, encorajamento nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.